Fala aí galera, beleza? Vamos para mais um vídeo. Sejam bem-vindos ao canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você que está chegando aí. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Machado, sou licenciado em Geografia e hoje vamos trabalhar o conteúdo da Prefeitura de Banabuiú, estado do Ceará, concurso Agente Municipal de Trânsito. Pedido de um inscrito nosso aqui do canal. Ele falou que não encontrou esse conteúdo em lugar nenhum. Eu nem estava sabendo desse certame, mas resolvi preparar esse material para ele e para você que está chegando neste canal. Ele me falou que não encontrou no YouTube nenhum conteúdo específico nesse sentido, então eu vou estar gravando a aula e disponibilizando o material, né, o PDF lá na minha plataforma, né, com a contribuição mínima aí para fortalecer o canal. Algumas pessoas estão falando que o áudio está muito baixo em vídeos anteriores. Eu estou tentando me desdobrar com esse aqui que eu uso, né? Então, consequentemente, eu vou tentar, sim, com certeza, adquirir um de melhor qualidade em breve. Mas por enquanto a gente vai caçando com o que tem, né? A gente vai trabalhando com o que tem, beleza? Com isso, a gente começa a nossa aula. Que Deus abençoe seus estudos e vamos para o material, beleza? Vou tirar minha careta aqui e vamos para o vídeo. História de Banabuiú, né? É um pouco delicada a história, porque isso é costume de muitos municípios, né? Tem muitos dados divergentes. Você procura no site da prefeitura no IBGE é outro tipo de informação, aí você vai a algum site aí qualquer que está contando a história, um blog é outro tipo de informação, e assim vai. Eu vou deixar claro que eu peguei a informação mais precisa, né, do site da prefeitura, porque é por onde a gente tem que seguir, né? Tem IBGE e etc e tal, até o próprio Wikipedia às vezes tem algumas informações bacanas de você ler, né? Mas como o Wikipedia muitas pessoas conseguem editar algumas informações, não é 100% confiante, né? Não quero tirar o mérito do site, mas tem como você editar algumas informações lá e fica um pouco indelicado. Com isso, a gente trabalha com o site, né, oficial da prefeitura. Então, o que tiver de informação diferente, se eu não deixei explícito no material, eu vou comentar com vocês, beleza? Então, bora para a aula. Temos que ler, infelizmente, né? Temos que ler. Então, boa parte do desenvolvimento da cidade deve ser a construção do açude arrojado Lisboa, né? Pelo Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o famoso DENOX, né? Conhecido como DENOX aí, né? O estado do Ceará sofreu muito com seca, né? Tem ali aquele livro de Raquel de Queiroz, o 15, que conta uma história de uma seca na região. A obra teve início, né? A obra do açude teve início em 1952 com a instalação do canteiro, né? Acampamento e estrada de acesso. Em 1953 começaram a abertura, limpeza e tratamento da fundação, né? Isso teve andamento normal até 1960, quando seus construtores lutaram arduamente para que a barragem não fosse ultrapassada pelas águas, uma vez que a única passagem de descarga para o volume do afluente era a galeria da tomada d'água. Beleza? Não vou ler muito, eu vou ler só os pontos importantes. É claro que você pode dar uma pausa aí, depois se quiser o material melhor trabalhado com imagens que eu sempre deixo no final, né, algumas imagens ali da cidade, né, e fazendo alguns comentários. Link na descrição, diretamente lá na minha plataforma, beleza? Vamos embora. Os trabalhos foram reiniciados em 1963 e concluídos em 1966, beleza? Então, houve uma pausa em 1960, 63 retornou, né? E foi concluído em 1966. A história de Banabuiú se atrela à história do açude, né? Isso é um fato. Né? Foi um projeto faraônico que trouxe gente de todas as partes do Ceará, né? Então, seca, período de problema financeiro no país. Então, uma grande construção, com certeza houve imigração em massa para que pudesse se encontrar trabalho na região, beleza? Então, a história conta que foi um sol escaldante, né? Em que muitos construíram o açude, beleza? Segundo relatos de moradores que viveram por parte, né, viveram por aqui na época da construção, né, nas décadas de 50, 60 e 70, né, ela se deu a custo de muito suor, dedicação e também muito sangue derramado, beleza? Aqui abaixo, ó, foi somente em 1988, conforme o projeto-lei 11.427, de 25 de janeiro deste mesmo ano, que Barnabuiú foi elevado à condição de município. Esse é só o contexto geral para a gente ler a historinha da cidade e ter uma noção para quando for para um dado mais teórico, né? Quando você realmente precisar decorar datas, ok? Mas antes mesmo da cidade começar a se desenvolver, o que havia por aqui, né? Então a gente se pergunta, o que havia na região da cidade, né? Que hoje é chamada Banabuiú, né? Há inclusive uma lenda de que Banabuiú era habitada por índios. Estudiosos da história, né, da história cearense, atestam que Potiguara, Paiacu, Tapairiú, Panati e Ariú eram algumas das etnias indígenas que colonizaram o local. Banabuiú, da época do seu nascimento, era apenas Laranjeiras.
um distrito de Quixeramobim, ok? Vamos para o próximo. De acordo com o IBGE, o distrito foi criado através do ato estadual datado de 26 de 8 de 1899. E em 29 de outubro de 1979 foi elevada à categoria de vila por uma lei estadual. Uma outra lei do estado, cerca de um ano depois, viria a desmembrar a cidade de Quixadá. A história do distrito é composta por uma espécie de briga judicial que ora devolvia e ora desmembrava as terras ao município de Quixadá. Ou seja, existe muita polêmica jurídica, na verdade existiu muita discussão jurídica, que ora fazia parte e ora não fazia parte, ora era município, ora não. Então, esse é só o contexto inicial para a gente começar a entender aqui. Ó. Em setembro de 1926, até então independente, uma outra lei estadual volta a torná-lo distrito de Quixadá. Então veja só, em 1926 ele estava independente, né, até 1926. Mas em setembro deste mesmo ano, ele voltou a ser distrito de Quixadá. No final de dezembro de 1943, o distrito passa a denominar-se Banabuiú e, finalmente, em 1988, Banabuiú se emancipa e a localidade volta a se tornar distrito, desta vez de Banabuiú. Beleza? O topônimo, né, chamado Banabuiú, vem do tupi-guarani, bana, né, borboleta, e bui ou puiú, significando brejo, né, e significa brejo das borboletas. Porém, segundo Tomás Popeu de Souza Brasil, Banabuiú significa rio que tem muitas voltas, né? O bana, né, que seria que tosse, que volteia, e o bui, né, muito com excesso, né? E o u seria água, rio, né? Então, volteia em excesso de águas, né? Sua denominação original era Poço Preto, né? Depois a lei número 1114 de 30 de dezembro de 1943 trocou a denominação de Laranjeiras para Banabuiú. Desde 1943 chama-se Banabuiú, beleza? Aqui a gente tem alguns dados, né? Do oficial aqui, o dado oficial do site da prefeitura. Então a fundação dia 26 de 1 de 1988. Emancipação política, né? 26 de janeiro de 1988. Você pode encontrar algumas informações falando que é dia 25, né, 25 de janeiro, mas a gente leva em consideração o que está no site da prefeitura, beleza? O gentilício é banabuiense, né, a unidade federativa a qual o município faz parte é o estado do Ceará, e a distância até a capital Fortaleza, né, 226 km. Mesorregião e microrregião, denominações que estão em desuso, né? A mesorregião era Sertões Cearenses e microrregião Quixeramobim, ok? Então, se cair algo nesse sentido também estaria correto. Apesar que hoje a gente utiliza a região intermediária, né, e região imediata. E o município de Banabuiú, ele está inserido na região intermediária, né, de Quixadá e, consequentemente, dentro da região imediata de Quixadá também. A gente vê aqui, ó, RGI de Quixadá, RGI de Russas, né, e RGI de Aracati, beleza? Eu coloquei essa seta aqui, mas era para apontar para outra informação. Então, ignora essa setinha aqui em vermelho, que é só um erro do slide mesmo, ok? Aqui à direita temos a informação que o município de Banabuiú possui 5 distritos, né? Sendo Banabuiú sede, Laranjeiras, Pedras Brancas, né? Rinaré e Sitiá. Tem outra informação até no site mesmo, né, do Wikipedia, que chamando também um distrito Barra de Sitiá. Mas eu creio que essa informação ela está em divergência com outras fontes. Então eu coloquei, né, a informação de outros sites, né? Não levei em consideração do Wikipedia pelos mesmos motivos que eu já falei anteriormente. Então, até então, considere 5 distritos. E aqui, né, tá uma imagem mostrando aqui quais seriam esses distritos, ok? Vamos para a próxima informação. Deixa eu tirar minha cara aqui da frente. Localizado no território de várias etnias indígenas, né, como bem já mencionado, né, Potiguara, Paiacu, Tapairiu, Panati, Ariu, então é muita etnia indígena, né? Este começou a ser colonizado através das entradas do sertão de dentro, né, e a expansão da pecuária no estado do Ceará, na época da carne seca e do charque. Então houve um período que a carne seca e o charque ele se tornou muito forte no estado do Ceará, né, tendo ali uma exportação através do porto ali próximo à região de Fortaleza. Então houve muito comércio dessa carne, né, da carne seca e do charque, até porque não se existia geladeira, né, necessariamente ainda, e a população precisava de um alimento que durasse, né, para as suas peregrinações, né. Então
nessa região de muita falta de água. Não necessariamente estou falando que Banabuiú tenha falta de água, mas a região do estado do Ceará passou por crises hídricas. Eles, né, a população acaba trabalhando um modo de vida de preservar a carne, né, para que dure mais tempo, né, preservar o seu alimento. Beleza? Hoje, com a geladeira e a tecnologia, tudo muda. Né, continuando a informação, Laranjeiras, né, antigo distrito de Quixeramobim, foi o núcleo central do município de Manabuiú, tendo sua autonomia política declarada pela primeira vez no dia 29 de outubro de 1918, com a publicação da Lei 1603. Contudo, Laranjeiras voltou à condição de distrito de Quixadá em 1938, com a publicação da Lei número 448, de 20 de dezembro de 1938. Aqui a gente detalha um pouco mais aquela informação de ora era distrito, ora não era, ora era emancipado, ora não era. Então é só para ficar na sua leitura mais apurada. A Lei número 1114, de 30 de dezembro de 1943, trocou a denominação de Laranjeiras para Banabuiú, mas apenas em 25 de janeiro de 1988, com a Lei número 11.427, Banabuiú foi elevado em definitivo à categoria de município. Ok? Então mais uma informação aí está em vermelho por conta do que eu disse anteriormente, né? Algumas informações podem aparecer dia 25, outras podem aparecer dia 26, para você não confundir, né? Porque como houve muitas datas de emancipação, desmembrava, ora não desmembrava, acontece esses trocadilhos, né? Essas trocas de informações, quando acabam a pessoa que vai redigir o texto, né? Vai redigir a reportagem, acaba tendo esse problema. Então, leve em consideração a data de emancipação, dia 26. O local onde foi instalada a sede do município nunca tinha sido sede do distrito de Banabuiú, né, e era conhecido como acampamento Banabuiú. Logo se transformou em povoado. Pode-se dizer que a zona urbana do município hoje nunca foi distrito sede de nenhuma cidade do estado anteriormente, né, em lei, isso em lei. Nasce em torno da construção do açude arrojado Lisboa, obra realizada pelo Denox, pelo açude que foi inundado pela obra do Denox, sendo até 2001 a segunda maior bacia hidrográfica do estado do Ceará e a terceira do país, superada pelo açude Castanhão e Oroz, que fazem parte da bacia do Vale do Jaguaribe, no qual abastece a capital do estado, Fortaleza. E é isso aí. Né? Falando um pouco agora dos aspectos geográficos, né? O município está localizado na bacia hidrográfica do rio Banabuiú e em seu leito está construído o açude Arrojado Lisboa, ou Banabuiú, como é mais conhecido, né, pela região. Outro importante rio é o Sitiá, que deságua no Banabuiú, no distrito de Sitiá, e que no território de Banabuiú fica a parede do açude Pedras Brancas. Outras fontes hídricas são os riachos Cruxoti, né, e Pimenta. Banabuiú, né, o município, né, falando do município mais uma vez para vocês, encontra-se na subbacia hidrográfica de mesmo nome. Então, se cair algo relacionado a esse sentido de subbacia ou bacia hidrográfica, não confunda. A subbacia hidrográfica Banabuiú pertence à bacia do Jaguaribe. Fique atento a essa informação, ok? Sendo assim importante, um grande acumulador de água através dos cursos d'água que chega ao seu rio principal, Banabuiú. Acerca dos relevos e solos, né, as principais elevações são as serras, destacando-se as serras da Passagem, do Logrador e dos Tanquinhos. Né? O solo é arenoso e coesível no estuário do rio, mas em geral arenoso como solo predominante. Acerca da vegetação, a caatinga é a vegetação predominante, mas podemos encontrar áreas de cajueiros e carnaúbas, em especial ao longo do rio. Então é muito característico essa questão da carnaúba no estado do Ceará. Né? Para quem vai visitar a região ali, indo para Fortaleza, saindo de Natal, consegue ver muita mesmo, né? Carnaúba. Possui um clima quente, né, com temperatura média anual de 27,2 graus. Aqui abaixo alguns dados característicos da região, né? Então, a área de 1.080 quilômetros, né? População estimada de 17.667, segundo o IBGE, dado 2026, mas fica nessa média, né? Entre 16 e 18 mil, se for perguntar aproximadamente. A densidade é 16,69, altitude em relação ao nível do mar 166, o clima é seco, fuso horário é o -3, né? Horário de Brasília, distância para a capital aqui 225. Agora falando sobre os municípios circunvizinhos, lembre-se, é município circunvizinhos, não é municípios vizinhos, não é os municípios que fazem limites,
Então é todos os municípios próximos àquela região que tem ligação direta, seja econômica, administração, né? Questão médica, hospitalar, todo esse contexto, ok? Aqui no lado direito, deixa eu tirar minha cara, temos aqui a região geográfica imediata de Quixadá, né? E é composta por 12 municípios. Lembre-se que tem a região intermediária, que é a parte maior, região intermediária maior, né? Que no caso aqui abaixo a região intermediária é a região do Quixadá, que também pode se chamar, né, mesorregiões. Lembre-se, mesorregiões intermediária e microrregiões imediatas. Só trocou a nomenclatura, ok? Então, Banabuiú está dentro da região intermediária de Quixadá e dentro da região imediata de Quixadá também, ok? Falando dos municípios circunvizinhos, vai lendo com calma, dá um pausa aí, mas a gente pode falar aqui Choró, Quixadá, né? Ibaretama, Ibicuitinga, né? Morada Nova, Jaguaretama, né? Solonópole, acho que é isso o nome mesmo correto. Deputado, tá aqui, deixa eu ver aqui. Deputado Irapuã Pinheiro, né? Outro município. Senador Pompeu, né? Pedra Branca, né? Mas não se apegue somente a isso aqui, né? Tem municípios aqui que você pode ficar de olho aqui, né? Esses municípios mais próximos, Tapiúna, Ocara, mas a grosso modo, fique atento, né, à região imediata e esses municípios aqui que fazem parte da região imediata, né, de outra situação, né, que no caso é Morada Nova e Jaguaretama, beleza? Dá um pause aí, deixa eu tirar minha cara aí, dá um pause aí, leia a informação com calma, porque isso é muito importante para a sua preparação. O edital, ele cobrou desse jeitinho que tá aí, promulgação da lei orgânica da cidade. Então, se é só promulgação, a gente vai só ver a questão da data, fica a interrogação. É só data? Se for só data, é isso aqui. Ó. A primeira lei orgânica da cidade foi em 5/4 de 1990. E a atual é 12/12 de 2020. Então, são só essas duas datas. Aqui está uma imagem, né, da lei orgânica do município. Eu vou deixar nas referências o link. E aqui também está, né, acesso disponível, né, Câmara de Banabuiú, para caso você queira acessar. Deixa eu tirar minha cara porque fica mais fácil. Tá aqui, ó. Acesso disponível. Então, se você quiser acessar a lei orgânica, são mais de 100 páginas. Caso tenha curiosidade, dê uma olhada, beleza? Se for só sobre promulgação, são só isso aqui. Se cair alguma questão no sentido de data, fique atento a essas duas datas aqui. Primeira promulgação é 5/4 de 1990 e a última promulgação, né, atualizada 12/12 de 2020. Sobre a administração municipal, né, a administração municipal do município é feita a partir dos poderes executivo e legislativo, né. O primeiro prefeito da cidade foi eleito no ano de 1988, né, chamado Benedito Gonçalves de Mello, médico, né, e o vice foi Aloysio Cajazeiras de Sá, agricultor. Atualmente, o atual prefeito é Francisco Marcílio Coelho Brito, né, e conhecido como Marcílio Coelho, e a vice-prefeita é Carla Yáscara Silveira, acho que é essa a pronúncia. Aqui tem a lista dos vereadores eleitos, né, do último pleito, 11 vereadores. Datas significativas do município, né, as datas significativas e comemorativas, acho que dá para deixar minha cara aí na tela. Semana do município, festa de São João, de São Sebastião, né, Laranjeiras, né, Carnaval das Águas de Banabuiú, Nossa Senhora de Fátima da Padroeira, Banartes, né, que é a Feira de Artes de Banabuiú, e a festa de Nossa Senhora da Conceição. São algumas datas aí importantes, né, algumas festas e alguns nomes, então fica atento a essas datas. Não vou falar tudo aqui, porque é muita informação de número, então acaba meio que atrapalhando a parte mais importante teórica. Né? Mas fique esperto. Eu acho que ele é importante você saber festa de São Sebastião, né, a semana do município e a questão católica ali de Nossa Senhora de Fátima, né, que é a padroeira. Beleza? Aqui abaixo tem uma explicação um pouco melhor de como funciona a festa da Banartes, né, que é a feira do artesanato. Beleza? Dá um pause com calma e olha essa informação, né? Este conteúdo ele vai ficar bem acelerado, não é porque a gente queira fazer isso, é porque eu quero gravar essa aula o mais rápido possível, editar e deixar disponível para vocês. Eu acredito que vai estar disponibilizada já agora, dia 14, né? Na data do dia 14 e, consequentemente, a prova, se não me falha a memória, está para ocorrer dia 23. Então, espero que você tenha tempo útil para a sua preparação e qualquer dúvida, deixa nos comentários. Também eu vou ter um link do grupo do WhatsApp no comentário fixado, caso você queira fazer parte, terá alguma dúvida comigo e com os demais membros lá do grupo, ok?
Vamos embora, a gente não pode perder tempo. Fatores econômicos da cidade, não vou me postergar, só falar que é importante você saber que a administração pública corresponde a 35% do PIB, o setor de serviços e comércio a 27,1% do PIB, né, a porcentagem, e a agropecuária, né, compreendendo agricultura e pecuária, 21,3%. Né? Eu falo agricultura e pecuária como mais importante, mas não são só especificamente essas situações, beleza? Indústria, 16,6% do PIB, né? Ali no ramo de construção e mineração, que é importante, indústria e indústria de transformação. Mais uma vez, dá um pausa, ler com calma, deixa eu tirar minha cara, dá um pausa, ler com calma e, repito, o material vai estar disponibilizado na plataforma. Link na descrição, contribuição simbólica para a sua preparação, beleza? Aqui abaixo, a criação de bovino, né, a criação avícola e suíno é o destaque da pecuária banabuiense, beleza? Destaca-se a agricultura de subsistência e comercialização de algodão arbóreo e herbáceo, né? Bem menos nesse sentido. Caju, milho e feijão, né? Também tem essa agricultura, né? E atualmente destaca-se a plantação de hortas no estuário do rio Banabuiú. Os demais aspectos gerais, né, a respeito do município, né? Então, entre 2021 e 2022, no distrito de Laranjeiras, né, foram identificados 21 sítios arqueológicos pré-coloniais, aqueles, como é que eu posso falar, né, da época dos indígenas, que eles colocavam aquelas urnas, né, fazer aqueles enterros em urnas, então pedaços de ferramenta, coisas do gênero foram encontradas nessas escavações. Né, a questão da herança indígena, né, como eu estava falando, vestígios de povos indígenas, né, como os artefatos de pedras e desenhos rupestres, né, foram encontrados nessa região, que era habitada por etnias como os Potiguara e Paiacu. Acho que é esse o nome mesmo, né? Paiacu ou Paiacu? Acho que é Paiacu, né? Não tem um acento. Patrimônio natural e o turismo, né? O Açude Arrojado Lisboa é um ponto central de turismo e lazer, formando a paisagem cultural junto à Praça 25 de Janeiro. Aqui abaixo, a foto à esquerda, tem a Praça 25 de Janeiro. O gigante hídrico, né? Que é chamado Açude Arrojado Lisboa, conhecido como Açude Banabuiú, foi inaugurado em 1966 e é o terceiro maior do Ceará. A origem em Poço Preto, né? Antes de ser Laranjeira, o povoado era conhecido como Poço Preto. Né? O surgimento da nova cidade, a atual sede de Banabuiú, cresceu ao redor do acampamento dos trabalhadores, chamado de caçacos, que construíram o grande açude. Aqui ao centro temos a imagem da igreja matriz de Nossa Senhora de Fátima e à direita o açude Arrojado Lisboa. Eu não consegui uma foto melhorzinha do açude, porém fica aí a dica para vocês procurarem mais informações e ver algumas fotos bacanas do açude, né? Possa ser que cobre algo mais específico sobre o açude. Ainda sobre os aspectos gerais, né, do município de Banabuiú, né, temos aqui à esquerda o hino da cidade, ao centro o brasão, né, e à direita aqui a bandeira. Tem uma divergência aqui, eu achei isso muito curioso, né, sobre o brasão da bandeira e o brasão aqui de armas normal, né, a diferença de cores, mas acredite, eu procurei em diversas fontes e realmente sempre encontrava dessa forma, né. É questão de informação da época aí, né, o design ou algo do tipo, assim acredito. Com isso, pessoal, eu vou ficar devendo para vocês, deixa eu voltar minha cara, o Estatuto dos Servidores. Não tem como eu abordar de forma específica e ampla aqui no canal, mas vou deixar disponível junto ao material, né, que eu vou liberar na plataforma, né, para uma contribuição simbólica, caso você queira ter acesso a esse material do Estatuto dos Servidores. Não vou conseguir gravar uma aula específica por conta do tempo, né? Tenho outros projetos, mas espero ter ajudado você neste projeto em específico. Que Deus abençoe a sua preparação. Dia 23, se não me falha a memória, vai ser a prova, né? Que venha a sua aprovação e a sua mudança de vida para sua melhora e de sua família. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!